Seja muito bem-vindo, querido irmão e irmã, ao Cristão Influente. Este é o 4º vídeo da nossa série especial de devocionais. Se você nos acompanhou até aqui, já pôde conferir mensagens abençoadoras. O primeiro vídeo da série foi a introdução, onde explicamos o propósito desta jornada espiritual. O segundo vídeo tratou da sabedoria, trazendo reflexões profundas sobre o verdadeiro entendimento que vem de Deus. O terceiro vídeo falou sobre a contenda, mostrando como evitar divisões e buscar a paz em nossas relações. E hoje, no nosso 4º devocional, vamos tratar de um tema essencial, a soberba. Se você está chegando agora, não deixe de assistir aos vídeos anteriores, pois eles trazem ensinamentos valiosos para o seu crescimento espiritual. E tem mais novidades vindo por aí, então ative as notificações e fique com a gente. Agora vamos à reflexão de hoje. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. A palavra orgulho pode ser aplicada em 2 sentidos, um positivo e outro negativo. Quando designa um devido senso de dignidade e valor nas pessoas, um autorrespeito honroso por razões justas, uma exultação de alegria, o orgulho tem sentido positivo, bom. Quando, porém, designa um senso de superioridade, de autoestima exaltada, de ostentação, de arrogância, de altivez, de presunção, de vaidade, de ufania, de soberba, o orgulho tem sentido negativo. É sobre esta parte destrutiva do orgulho que a Bíblia Sagrada, em especial o livro de Provérbios, declara guerra. Na lista dos 7 pecados que Deus aborrece, por exemplo, o orgulho aparece em primeiro lugar. Como vivemos em uma época cuja marca tem sido o individualismo, um tempo em que a chamada privatização das atitudes tem feito com que muitas pessoas se distanciem cada vez mais do seu próximo e tenham uma imagem sobre si além do que convém. O devocional de hoje pretende auxiliar o cristão a refletir sobre o orgulho e a rever suas atitudes à luz das Escrituras Sagradas, para que, como servo de Cristo, evite esse terrível pecado. O texto básico diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 16:18. O sábio avisa que a soberba é a porta que leva ao precipício e o orgulho é o passo definitivo para o abismo. Na versão da Bíblia Viva, o texto está escrito assim: a desgraça está um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. O Salmo 101:5 também nos avisa: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É essencial compreendermos que Deus não suporta e não admite o orgulho. O teólogo Champlin assegura que as palavras hebraicas para orgulho são zadon, que significa, literalmente, ferver, e zid, que é cozinhar. Isso revela que os arrogantes fervem em sua alta importância e têm prazer em perseguir os homens que julgam ser menores. Mas quando isso acontece, Deus age. Veja o exemplo do rei Nabucodonosor. Ele teve o reino tirado de suas mãos e foi enviado ao campo para comer grama. Tudo isso por causa de seu orgulho. Daniel 4:31. O comentarista Kidner avalia que o orgulhoso é uma pessoa que não consegue se relacionar bem consigo mesmo, com o próximo e nem com Deus. Concordamos com essa posição, porque o livro de Provérbios ensina que o orgulho é um pecado contra Deus, uma violência contra o próprio orgulhoso. O orgulho invade a alma e a enche de desejos destrutivos, como declara Provérbios 8:36. Todos os que me odeiam amam a morte. Além disso, o orgulho afasta o próximo. O orgulhoso é insuportável, autossuficiente, e suas opiniões e palavras são emitidas como se fossem superiores a todas. Esse tipo de postura resulta apenas em contendas, porque o orgulhoso recusa-se a aceitar que com os que se aconselham se acha sabedoria. Provérbios 3:10. Assim, ele vive em crise com o próximo. Na relação com Deus, a crise é inevitável, porque abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Por essa razão, o Senhor afirma que é evidente que tal pessoa não ficará impune. Deus assegura que o orgulhoso será punido. O castigo do orgulhoso é justo, pois ele não obedece aos 2 maiores mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante, ame os outros como você ama a si mesmo. As Escrituras reforçam isso em 1 João 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. O orgulho breca o amor e empurra o orgulhoso para o abismo.
Ele afeta todas as áreas da vida humana: intelectual, material, social e espiritual. Algumas pessoas mostram seu orgulho pela forma como olham, se vestem ou falam. Outras se orgulham dos bens materiais, do conhecimento que adquiriram ou das conexões sociais que possuem. Contudo, esquecem que a Bíblia ensina que tudo o que temos e somos é fruto da infinita graça de Deus. Como cristãos, precisamos avaliar se nossas atitudes não pendem para a vaidade pessoal, para o pecado do orgulho. O orgulho faz com que muitos cristãos ajam de forma naturalizada, sem perceberem o quanto estão distantes da vontade de Deus. Esse pecado alimenta a autossuficiência e impede o orgulhoso de buscar ajuda. Provérbios nos alerta sobre os males do orgulho. Provérbios 16, 9-24. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Alguns pensam que jamais fracessarão ou que sempre terão sucesso. Estão enganados. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 diz. O orgulho não só prejudica o indivíduo, mas também destrói relacionamentos. Ele é uma das armas mais utilizadas pelo diabo para causar divisões no meio do povo de Deus, principalmente entre líderes cristãos. O orgulho desintegra famílias, extingue a paz e alimenta a ganância e a vaidade. Ele conduz à ruína. Nunca devemos esquecer que o orgulho de Lúcifer o levou à queda. O profeta Isaías usa esse fato como ilustração ao referir-se à queda da Babilônia, mostrando o declínio fatal de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Para o orgulhoso e prepotente povo de Edom, Deus declarou, ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Quando começamos a sentir-nos autossuficientes, mais importantes que os outros e imprescindíveis, é porque o orgulho já nos dominou e nossa ruína será mera questão de tempo. O apóstolo Paulo, advertindo aos cristãos de Corinto, disse, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. A pessoa cheia de orgulho começa a confiar em suas próprias virtudes, afastando-se da mão poderosa de Deus. Essa pessoa está destinada não à misericórdia divina, mas ao julgamento divino. O apóstolo Tiago, tratando sobre o orgulho, expressou-se assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulhoso não é visto com bons olhos pelo Senhor, que requer humildade de seus adoradores. A pessoa que insiste em ser independente de Deus não vai muito longe em sua jornada. Conta-se uma história sobre um homem que, se dizendo cristão, foi visitar familiares fora de sua cidade. Quando retornou, encontrou um tal João na rodoviária e perguntou, Ô João, houve alguma novidade por aqui na minha ausência? O senhor nem imagina, respondeu João. Deu uma ventania tão forte que derrubou minha casa. Isso não me espanta nem um pouco, disse o homem com ar de superioridade e continuou. Eu bem que avisei, João, seus pecados iam ser castigados. Ao que João respondeu, o vento derrubou a casa do Senhor também. Não me diga, o homem exclamou horrorizado e comentou. Como são os mistérios de Deus, hein? Infelizmente é comum encontrarmos esse tipo de cristão por aí. Pessoas que se veem como inatingíveis, ao mesmo tempo em que apontam as fraquezas dos outros. Em muitas igrejas, há cristãos com postura de rei, soberbos, prepotentes, arrogantes e orgulhosos, que se consideram os mais crentes, os mais espirituais, os melhores em tudo. Para esses, Jesus manda o seguinte recado. O orgulho pode ser vencido com a prática da humildade. O apóstolo Tiago diz que Deus dá graça aos humildes. A humildade é o oposto do orgulho. Para alcançarmos as bênçãos do nosso Deus, precisamos praticá-la, pois o Senhor concede favor aos que assim procedem. Sem a humildade, continuaremos achando que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém e que podemos vencer sozinhos por nossas próprias virtudes. O apóstolo Pedro nos ensina a vencer o orgulho com o exercício da humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos nossa fragilidade e lhe atribuímos toda a grandeza.
Caro cristão, você pode vencer o terrível pecado do orgulho se, com atitudes, reconhecer que sua vida já não é mais direcionada por você mesmo, mas pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ao passar pela transformação espiritual, declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o nosso proceder: esvaziar-nos de nós mesmos e permitir que Jesus Cristo dirija nossas vidas. Assim, alcançaremos a graça de Deus. O orgulho pode ser vencido com a prática da oração. Jesus disse aos seus discípulos: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ele deixou claro que, quando oramos com fé, alcançamos vitórias. Devemos pedir ao Senhor que nos livre desse pecado terrível, a fim de vivermos em comunhão plena com Ele e com nossos semelhantes. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que oraram e foram libertas do poder do mal. O orgulho, mesmo parecendo insignificante, pode roubar nossa comunhão com o Senhor. Clamemos como o salmista: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Salmos 88. O orgulho pode ser vencido com a prática do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Devemos amar a Deus acima de tudo e, em seguida, amar ao próximo. O apóstolo Paulo afirmou: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quando amamos verdadeiramente, enxergamos os outros como superiores a nós mesmos, certos de que é Deus quem nos exalta no tempo e na maneira dele. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, independentemente de posição social, cor ou nível cultural. A palavra nos diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Conclusão: o orgulho não nos torna mais importantes no reino de Deus. Pelo contrário, ele nos afasta cada vez mais, até sermos completamente desqualificados nesta vida e na vida futura. Busquemos a graça de Deus, vivendo sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.